filho, chegou a hora. Vá buscar minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera por este momento. Vou abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e arrebatados, deixando este chão. Juntos então subiremos, executando uma nova canção. Com Cristo então voaremos, pra sempre estaremos na bela Sião. E quando chegarmos no céu, uma festa vai acontecer. O lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger. Um grande banquete no céu, disposto para todos ali. Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, eu quero apresentar para vocês, nesta pregação, o que acontece na vida de um homem e de uma mulher casados e por não darem certo no casamento, por alguma coisa, por alguma inconveniência, vem depois a prática do adultério. Então é sobre o adultério, irmãos, que eu quero falar hoje para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que é um caso muito perigoso, o adultério. Aí você diz assim, mas por que, pregador?
Porque no adultério, irmãos, é um pecado diabólico. O adultério é um pecado diabólico. É o que acontece. Satanás, o maior desejo dele é de separar um casal, é de separar uma família, é de trazer violência e mortes. Então eu quero pregar hoje, irmão, sobre o adultério, porque eu presenciei muitas mortes por causa do adultério. É um pecado, irmão, muito violento, é um pecado muito traiçoeiro e é um pecado também que não tem salvação a pessoa que comete adultério, mas se houver arrependimento, irmãos, Deus pode salvar. Veja bem, se houver arrependimento e conversão, pode haver salvação. Só, meus irmãos, que para você se arrepender, você não pode cometer mais, porque aí não é arrependimento. O arrependimento que a Bíblia nos mostra é você reconhecer teu erro e não praticar mais. Esse é o arrependimento. Ainda é mais forte ainda quando você se associa a Jesus Cristo, quando você vem para o seu santos caminho, que aí ele te garante. Mas se você, irmão, disser que se arrependeu, e se você não tiver essa conversão com Cristo, você pode voltar a cometer este ato. E aí, irmão, se você cometer este ato, aí já não é mais arrependimento. Você entendeu? Mas eu quero aqui, irmãos, antes de esclarecer mais sobre este pecado tão horrível diante de Deus, eu vou aqui colocar um hino. Enquanto isso, você vai meditando, irmãos, porque tem consequências muito grandes, irmãos, o adultério. Tá bom, irmãos? Vou colocar aqui um hino e já já eu retorno, tá? Aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Então eu vou colocar aqui mais um hino, irmãos. Enquanto isso, você vai meditando sobre isso, sobre o adultério. Satanás, irmão, parte para cima dos corpos para matar. Feliz daquele homem ou daquela mulher, irmãos, que tem parte com o Espírito de Cristo nesta vida, porque eles vencem o mundo sem precisar desta prática. Vamos ouvir aqui o próximo hino. Aleluia. Pastor, minha vizinha era crente, mas tá muito diferente de certo tempo pra cá. Ela ia na igreja todo dia, a irmã era muito crente e gostava de congregar. Agora, ela abandonou a Bíblia e só lê no Facebook e não larga o celular. Já me disseram que é um tal de WhatsApp que ela fica futucando todo tempo sem parar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com ninguém. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala
Pastor, o WhatsApp é um perigo. Quando o negócio habita, a gente tem que reparar. Às vezes o crente pode estar orando, o bicho fica assobiando, dá vontade de olhar. Eu também fui ficando curioso, me mexendo sigiloso, sem ninguém me reclamar. Agora hoje eu também tô viciado, pastor, faça uma oração pra Jesus me libertar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. A internet e as mensagens de amigo muitas vezes é um perigo pro crente se desviar. Por causa disso é que Eva comeu o fruto, foi andando pelo web e levou pra Adão provar. O Facebook, a internet navegando, o crente acaba encontrando um jeito pra namorar. Tem muito crente que não usa mais a Bíblia, dizendo que não precisa, que já tem no celular. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Pastor, faça campanha de oração, porque tem muitos irmãos que não vêm se congregar. A gente passa, chama ele para o público, ele está de cabeça baixa e não vê a gente passar. A gente liga toda na caixa postal e sempre dá ocupado toda vez que eu vou ligar. Só manda foto naquela intimidade, tem crente no WhatsApp perto de se desviar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Glórias a Deus, irmãos. Você vê hoje, irmãos, eu passei por uma cidade e aí um irmão se aproximou de mim e disse: pregador, eu estou com um problema muito grande na minha família. E eu falei: e o que é, irmão? Ele disse: a minha mulher, por causa do celular, esqueceu de mim, esqueceu dos filhos. E aí, irmão, eu estou desconfiado dela. Eu falei: irmão, como é que você está vivendo com ela? Como é que é a vida de vocês? Como é que você está vivendo com ela? Aí ele disse: pregador, a gente já vive praticamente sem amor. E eu disse a ele: meu irmão, só tem uma solução. É se você tiver paciência. Porque sem a paciência você vai cometer erros. E é nesta hora, irmãos, que a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz, né?
que a paciência, irmão, é um campo de vitórias. No momento que você tem paciência, você busca a Deus, você ora e você procura esquecer estas coisas para que elas não se inflamem mais, porque a tendência, irmão, do erro é crescer dentro de nós. Por exemplo, se nós tivermos Cristo dentro de nós, a tendência é Jesus Cristo crescer dentro de nós e nós conhecermos no profundo a sua santa palavra e também o entendimento para a salvação. Se nós tivermos, irmãos, um entendimento adequado para a nossa salvação, nós vamos esquecer estas coisas, porque nós vamos nos conectarmos com a paciência. Eu falo isso, irmãos, porque eu vi ao longo de minha vida, ao longo desses quase 70 anos de vida, que eu tenho, eu vi muitas coisas, irmãos, acontecerem e mortes por falta de paciência. E às vezes não é nem aquilo que a gente pensa que está acontecendo, não é. É o inimigo, irmãos, arrombador de portas, porque a Bíblia diz que Satanás, irmãos, ele arromba a porta do nosso coração e entra. E ele entrando, irmãos, ele faz morada e vai trabalhando, colocando a nossa alma em desespero. Satanás faz isso. Por falta de quê, irmãos? Por que ele entra? Por falta de paciência. Porque você começa a pensar, estes pensamentos te levam ao dormitório, você vai dormir, muitas vezes não consegue dormir, porque esses pensamentos não deixam você dormir. Você entende, irmãos? E aí você fica ouvindo vozes. Estas vozes, irmãos, elas se apresentam ocultamente, essas vozes. Você não vê elas e praticamente você não ouve com esses ouvidos materiais, carnais. Você só ouve, irmãos, pelo o som da alma, que é a parte, irmão, mais difícil do homem entender. É o som da alma que você muitas vezes ouve. E aí era Satanás trabalhando, porque ele está no coração do homem. Aí se ele estiver no coração do homem, ele vai atingir a alma do homem. Ele atingindo a alma do homem, o homem comete besteiras, irmãos. O homem comete violência, o homem comete injustiça, o homem comete tanta coisa errada, irmãos, que depois, quando ele cair na real, ele vai reconhecer que errou. Mas quando é que há esse reconhecimento, irmãos? Quando ele deixa de ouvir a voz de Satanás. Porque, irmãos, você pode observar uma coisa. Quando Caim matou Abel, ele se retirou daquele lugar. Então, Satanás, quando ele faz uma injustiça, quando ele comete uma injustiça, quando ele comete algo de errado, ele se esconde. Ele se esconde. Aí, quando aquela alma reconhece que errou, é no momento que ele se esconde. Aí essa alma procura Jesus Cristo para se libertar desse mal. Aí ele encontra uma saída, irmãos. Ele encontra uma saída. Mas se ele, irmãos, não procurar Jesus, o que vai acontecer? No momento que ele cometeu aquele crime, aquele pecado, e ele não procurou, não buscou a Deus para se arrepender, para fazer uma reconciliação do erro, ele tem que se reconciliar. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Se ele não fizer isso, não procurar Jesus para isso, aí, irmãos, Satanás, ele usou ele naquela hora para cometer o crime, para cometer a injustiça.
Aí, irmãos, ele voltou, porque o homem não buscou a Deus, não se arrependeu, não reconheceu o seu erro. Aí ele volta novamente, irmãos, aí fica cutucando novamente aquela alma do homem a cometer outro crime. É assim, irmãos, que ele trabalha. Por isso que muitas vezes quando a pessoa vai preso e não tem essa aproximação de Deus, ele reincide novamente nos seus crimes. Ele reincide. Aí o ser humano vai, mediante a sua sabedoria humana, diz que não tem mais jeito aquela pessoa. Chega a dizer, olha, não tem mais jeito. Esta pessoa cometeu um crime, já vai para o segundo. Tem outros que cometeram já o segundo e o terceiro, e o quarto e o quinto. Aí o ser humano vai, através da sua sabedoria humana, né? Porque nós não temos que buscar a sabedoria humana do homem. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, porque ela é quem vai dar jeito, é quem vai dar conserto, irmãos, a uma criatura que está no erro, que está vivendo no erro. Mas aí ele pega e diz, olha, não tem mais jeito, aquela pessoa lá, olha, vamos se distanciar dela, se puder, colocar ela para mofar na cadeia, ou então matar, é a melhor coisa que a gente faz. É assim que o ser humano pensa. Tem que morrer essa pessoa, porque ela não tem mais jeito, ela é reincidente. É um crime atrás do outro e só pensa no crime. Só pensa nesse negócio de matar, de roubar, de praticar erros e mais erros e mais erros. Por quê, irmãos? Aí é um erro do ser humano dizer que essa pessoa não tem mais jeito. Tem. Agora, nós não podemos, irmãos, abandonar o nosso Deus em Cristo Jesus, porque Cristo ele veio, irmãos, para salvar o mais vil pecador. Mas aí, se a sabedoria humana não deixar que isso aconteça, quer tirar, porque há outras influências malignas na terra, e muitas vezes eles dão mais ouvido às influências malignas do que a de Deus. Aí, irmãos, fica nessa situação, aumenta a criminalidade, aumenta o roubo, aumenta a violência, aumenta os homicídios, aumenta todo tipo de atrocidade, inclusive o adultério, aumenta. E aí, por causa desses pecados, né, que aos olhos humanos chamamos de crimes, né? Aos olhos humanos é chamado de crimes. Mas aos olhos de Deus é chamado de pecados. São pecados, né? E aí, irmãos, se nós não colocarmos Deus acima de tudo, em primeiro lugar, Deus, e colocarmos, irmãos, igrejas, mas você tem que ver que igreja você vai colocar, porque, irmãos, não se pode colocar igrejas, irmãos, igreja que eu falo é assim, membros de congregações envolvidas só no dinheiro, aí não vai dar nada, não vai acontecer nada. Glórias a Deus. Aleluia. Não vai acontecer nada, irmãos. Mas, se você colocar Deus em primeiro lugar, aí vai dar certo. Porque aí você vai saber com quem você vai estar trabalhando. Porque, irmãos, Deus ele só trabalha nas coisas, irmãos, corretas. Deus só trabalha, irmãos, nas coisas cheias de misericórdia. Deus só trabalha, irmãos, nas coisas cheias de amor. Deus, irmãos, só trabalha com o bem. Deus não trabalha com o mal. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é Deus do bem e não do mal. Porque o Deus do mal é o diabo, é o Mamon. Esse é o Deus diabólico, né?
que tem na terra também por causa dos frutos que Adão e Eva comeram, do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que termos cuidado. Temos que termos cuidado, porque, irmãos, a culpa não é, aleluia, a culpa não é de Deus em nada do que acontece na terra. A culpa não é de Deus, não. A culpa é do próprio homem. Por quê? Porque, meu irmão, no momento que Deus está trabalhando na terra e você quer governar tirando ele, aí, meu irmão, não tem como a vida melhorar, não. Aí você pode olhar os países que tentaram fazer isto e o aumento da violência, o aumento dos homicídios, o aumento de toda maldade, de tudo quanto é maldade, irmãos, sem a presença de Deus, em Cristo Jesus, né? Porque hoje nós estamos vivendo para Cristo, porque Ele veio, Ele desceu do céu para nos salvar. E Ele vai trazer para nós, irmãos, o melhor para que a gente aprenda com Ele como viver nesta terra e as coisas darem certo. Porque, irmãos, as coisas só dão errado por causa das escolhas do homem, que são erradas. Ele não escolhe Deus em Cristo Jesus para comandar este mundo. Eles agora querem mandar. Aí passam por cima de Deus, aí, irmãos, os problemas, os pecados, as mortes, os adultérios, os roubos, as ganâncias, as ambições, a luxúria, a vaidade, a soberba, aumenta. Aumenta demais, irmãos, porque Deus não está no negócio. Quando Deus está no negócio, as coisas caminham, irmão, maravilhosamente bem. Mas aí você tem que saber também como encontrar as coisas certas de Deus, porque se a gente procurar lugares errados, que trabalham contra a palavra do Senhor, não é o lugar certo. Porque a própria palavra do Senhor diz assim, ó, fugi destas congregações que pregam contra mim. Fugi delas. Ora, se eu estou numa congregação, irmãos, e eu vejo esta congregação pregando coisas contra Deus, você sabe que não é de Deus, é do diabo. Você sabe que não é de Deus. Aí você diz, mas pregador, para o senhor falar um negócio desse, o senhor tem que ter muita certeza. E eu digo, meu irmão, a minha vida foi ler Bíblia para poder entender a Bíblia. Se eu não entendesse a Bíblia, eu jamais ia pregar uma coisa dessa, porque até eu estaria me condenando. Mas você vê, irmãos, você vê claramente a igreja de Laodiceia. Parecia ser de Deus, eles pregavam a palavra, irmãos. E aí você viu o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Jesus entrou lá, e chamou a atenção do pregador, do pastor, né? Do anjo da igreja, que é o pastor. Jesus foi lá dentro e chamou a atenção deles. Porque eles diziam, rico sou e nada tenho falta. E aí esqueciam do pobre. Esqueciam do mendigo. Esqueciam dos famintos. Esqueciam dos necessitados. Esqueciam da viúva. Esqueciam do órfão. E ele dizia, rico sou e nada tenho falta. Ou seja, pegava todo o dinheiro e colocavam no bolso e enricavam, irmãos. Não ajudava ninguém. A igreja de Laodiceia era assim. Aí você viu, irmão, lá em capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, você vai ler a igreja de Laodiceia no capítulo 3 de Apocalipse, para você ver, irmãos, que Jesus disse para ela, se ela não se arrepender, ela ia descer o fogo do inferno.
Jesus deu tempo para ela se arrepender. Você está entendendo, irmãos? E aí, meus irmãos, eu não vou ler não, sabe por quê? Porque eu vou fazer você pegar a tua Bíblia e abrir capítulo 3 de Apocalipse e abrir lá na igreja de Laodiceia. Leia com muito cuidado, com muita atenção, porque ele dizia, o rico sou e nada tenho falta. Aí Jesus Cristo chamou ela, sabe de quê? Pobre, nua, miserável e cega. Você vai olhar lá, eu não vou comentar mais nada, porque você mesmo vai ter que ler. Ora, irmão, se você estiver nua ou nu, se você estiver cego espiritualmente, se você estiver fazendo coisas erradas, você não pode dizer que está no céu, irmão. Você já está mentindo, você já está blasfemando. Mas você vai ter que abrir sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse e ler sobre a igreja de Laodiceia. E ela dizia ser de Deus. Veja bem, ela dizia ser de Deus, mas não era, irmãos. O diabo tomou de conta daquela igreja. E Jesus entrou lá dentro, só para ver o que estava acontecendo com aquela igreja. Ele estava rico. Você está entendendo, irmãos? E aí, por que eu prego, irmão, essa palavra de Deus? É porque, meu irmão, eu passei muitos anos, irmãos, aprendendo na Bíblia, e eu cheguei, irmãos, a entrar muitas vezes em muitas igrejas. Eu entrei em muitas, irmãos. E não foi para criticar, não, foi para ver se batia com a palavra do Senhor aquilo que eles pregavam. Eu comecei a observar, irmãos. E hoje eu não critico nenhuma delas, não. Tanto é, meu irmão, que eu só falo pelo que está escrito na Bíblia. A igreja de Laodiceia, eu estou falando ela, porque naquele tempo existia ela na face da terra, e era uma igreja muito rica, mas eu não critico nenhuma igreja, não comento nome nenhum de igreja nenhuma, mas, irmãos, eu vejo a verdade, eu conheço a verdade. Quando você conhece a verdade, não precisa, irmãos, você entrar nelas, não. Você vê pelas atitudes que elas cometem, que aí não bate a favor de Deus, ela bate contra Deus. Aí, irmãos, aí entra o pecado. Entra o pecado. E é um pecado enorme, irmão, porque você está ensinando o erro àqueles que estão também acompanhando você nesse erro. Você está ensinando errado. Aí, irmãos, corre o risco também daqueles que estão aprendendo descerem, irmão, aquele lugar que ninguém quer ir. Ninguém quer ir para esse lugar. Mas está correndo risco se você aderir a esse plano maldito, que é do diabo. Esse plano é diabólico, irmão, não é de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, dentro da palavra do Senhor, para quem conhece a Bíblia, que nem eu conheço, para a glória de Deus, que eu não tenho glória nenhuma, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés de Cristo. Eu não sou digno, irmãos. Não sou digno de desatar as alparcas dos pés de Cristo. Se ele estivesse aqui na terra, em carne, né? Porque hoje ele já não está mais em carne, hoje ele está em glória, né? Mas se ele estivesse em carne, eu não seria digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Você está entendendo? Porque eu sou o último. E eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu vou descer a sepultura, assim como você também vai descer a sepultura. Nós não somos nada nesta vida. Então nós esperamos em Cristo, irmãos, a nossa salvação, mas mediante o zelo pelas coisas de Deus. Não é fanatismo, porque muitos vê um homem pregando a palavra de Deus e chama de fanatismo. Não é fanatismo, irmãos, é o zelo. Nós temos que ter zelo pelas coisas santas de Deus.
E este zelo, irmão, se nós formos aqui ouvir quem fala mal das coisas de Deus, e você, ao invés de dar crédito ao que ele diz, e não ao que o homem fala, aí se nós formos dar crédito ao que eles falam, aí nós vamos se desviar, irmão, porque você vai achar que você entrou num fanatismo. E não é fanatismo, é zelo. É zelo. O que foi que Jesus disse quando ele enxotou, tirou todo mundo ali da frente da casa de oração? Senhor, pelo teu zelo, pela tua casa, Senhor. O zelo pela tua casa, Senhor, me devora. Quer dizer, não era fanatismo aquilo que ele fez. Era o zelo, irmãos, que ele tem. Ele tinha e tem pelas coisas do Senhor, irmão. Nós temos que ter zelo. E nós não podemos ouvir o homem se houver crítica de dizer que você é fanático, de dizer que você é louco. Meu irmão, sorri. Não se entristeça. Sorri. Porque Jesus falou abertamente em sua palavra, irmãos, que nós seremos perseguidos. E a palavra do Senhor ainda diz claramente lá em Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando perseguidos, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós, antes de vocês. Os profetas também foram perseguidos e mentiram, enganaram o povo de Deus. Mas Deus, irmãos, ele é fiel e justo para nos salvar, porque ele sabe, irmãos, que quando nós somos perseguidos, Deus está olhando lá dos céus e vai colocar nós num bom lugar por causa dessa perseguição injusta. Porque, irmãos, quando é uma perseguição justa, tudo bem, mas quando é uma perseguição injusta, porque a Bíblia diz, olha, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, alegrai-vos. Tem muita gente se entristecendo, irmãos. Jesus disse, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Você está entendendo, irmãos? Aí nós temos que observar também, irmãos, por que tem os pregadores que pregam exortando, tem outros que pregam edificando e tem outros que pregam consolando. Porque há essas três coisas, irmãos, esses três tipos que nós adoramos a Deus. O povo de Deus adora a Ele na beleza da sua santidade. Veja bem, o povo de Deus adora a Ele na beleza da sua santidade. Através dessas três coisas: exortação, edificação e você pregar este evangelho consolando também as almas. Você consola. E como é que nós vamos consolar, irmãos, as almas? É mostrando para as almas, irmãos, que nós não temos ódio nenhum de ninguém. Apenas o zelo pela palavra do Senhor. Foi isso que Jesus Cristo tinha através da sua palavra, o zelo. Aí, por causa deste zelo, mataram Jesus Cristo. Mas ele ocupa hoje no céu o primeiro lugar, a primeira cadeira, irmão, lá no céu, a maior altura. Veja bem, a maior altura Jesus Cristo ocupa. Por quê? Porque ele teve zelo pelas coisas do Senhor. Nós temos que ter zelos, irmãos, pelas coisas de Deus, e não ouvir o homem a palavra de fanatismo, porque não é fanatismo,
É zelo, irmãos, por causa da santidade de Deus, que Ele é santo. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós temos que pregar este evangelho, irmãos. Veja bem, na beleza da sua santidade. Porque o evangelho, irmão, muitas vezes são pregados de várias formas, e não na santidade. Não sei se você já observou isto. Nós temos que adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Por quê, irmãos? Porque Satanás também adora a Deus. Preste atenção. Satanás também é um adorador de Deus, só que ele, irmãos, já está condenado ao lago de fogo. Prestem atenção, Satanás, ele adora a Deus também. Agora você pergunta, mas pregador, Satanás adora a Deus na beleza da sua santidade? Aí eu digo para você, não, meu irmão, não, minha irmã. Satanás não adora a Deus na beleza da sua santidade. Ele adora a Deus na imundícia, no pecado, na inveja, na maledicência. Tudo que não presta, irmãos. Aí você diz, mas pregador, eu quero um exemplo disto. O demônio de Gadareno, irmãos. Eu não estou falando do homem, estou falando do demônio. Preste atenção, porque muitas vezes, irmãos, por falta de conhecimento bíblico, você pega, você mesmo se julga. E você não pode se julgar. Você tem que ver quem é que está por detrás do mal. Eu não posso condenar aqui, irmãos, homem nenhum na terra, nem mulher nenhuma na terra. Porque, irmão, nós temos que saber com quem nós estamos observando e tendo conhecimento se as coisas são de Deus ou não. Nós temos que ter esse conhecimento. O ser humano, muitas vezes, está praticando a vontade do diabo, mas mesmo ele não sabe. Tem pessoas que não sabem, irmãos, que é o diabo que usa ele. Você já prestou atenção sobre isso? Tem pessoas que pensam, irmãos, que não é o diabo que está usando ele. Mas aí é fácil você entender, irmãos. Toda maldade pertence a Satanás. Qualquer maldade que o homem pratica, não é o homem que está praticando, é Satanás que entrou nele. E aí pratica. Aí você pergunta, mas por que, pregador, que ele pratica? Porque ele entra no coração do homem, irmãos. Pelo homem não ter Deus, veja bem, o homem está sem Deus, correto? Aí Satanás tem uma facilidade de arrombar o coração do homem. Ele entra no coração. Quando ele está no coração, irmãos, do homem, aí ele dá voz à alma. Ele transmite o que ele quer para a alma do homem fazer, para a alma do homem praticar. Ele leva até a alma do homem a prática do mal para o homem cometer. Você entendeu? Aí você pergunta, mas por que, irmãos? Acontece às vezes até com crente. Irmãos, acontece até com crente que não tem Deus, porque tem muitas pessoas que dizem ser crente e depois, irmão, mata, rouba, estupra, faz aqueles pecados lá de Gálatas 5,16 em diante. Pratica todos aqueles pecados, irmão. É Satanás que faz aquilo ali. Aí só, irmãos, que ele não trabalha, irmãos. Veja bem, Satanás não trabalha em espírito. Ele quer um corpo. Satanás quer um corpo para poder usar. Então, ele tendo um corpo, aí ele vai, você vê ele indo lá para o motel, para a prostituição. Você vê ele indo roubar. Você vê ele roubar. Você vê ele indo prostituir, adulterar, matar. Por quê? Porque ele entrou no homem. Só que pelo homem não saber, irmãos, como é que funciona a vida nessa terra, ele comete esses crimes e acha que está tudo bem, acha que é ele. E não é, irmãos. Não é.
É falta de Deus. O homem com Deus, irmãos, é outra coisa. Veja bem, preste bastante atenção no que eu vou falar agora para você a respeito do Saulo, o velho homem. O velho homem era matador, irmãos. Era homem de seguir mesmo caminhos para matar os crentes. Saulo era um homem perverso. Quando ele via um crente, ele queria logo matar. Então ele saiu para a cidade de Damasco, capital da Síria. Ele saiu para matar o povo de Deus, porque ele era um homem mau. Ele matava mesmo. Aí você diz assim, mas então, pregador, e por que ele matava? Porque dentro dele, dentro do coração dele, havia entrado Satanás, irmãos. Satanás entra no coração do homem. Aí como é que ele pode ser santo, irmão? Satanás entrando no coração do homem, como é que pode haver santificação? Não pode. Não tem como existir santificação. Aí ele vai trabalhar da maneira dele, fazendo maldade, praticar o mal. Aí ele dava ordem para Saulo. Saulo, vai lá e mata, vai lá e mata. Só para você ter uma ideia, irmão, Saulo, o velho homem, ajudou a matar Estevão, um grande homem de Deus. Só para você ter uma ideia. Aí você vê uma coisa muito importante, irmãos. Quando ele ia para Damasco, para a capital da Síria, na metade do caminho, Deus derrubou ele, porque ele ia matar o povo de Deus, irmão. Aí Deus derrubou ele e cegou ele por 3 dias e 3 noites. Então Saulo, ele foi cego, irmão. Deus cegou ele por 3 dias e 3 noites e derrubou ele do cavalo, da carruagem. E aí, meus irmãos, quando ele teve o encontro com Deus, né, que ele queria saber quem era que fez aquilo com ele. E Jesus disse, olha, eu sou Jesus, o qual tu me persegues. Porque no momento, irmãos, que um homem ou alguma autoridade persegue um homem de Deus, não está perseguindo aquele homem de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Você está entendendo como é que é forte o negócio? Quando você persegue um homem de Deus, irmão, você está perseguindo o próprio Deus. Aí você sabe que em qualquer momento você será derrubado, você será atingido, você será cego, você será visitado pela força de Deus. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele foi para matar o povo de Deus lá em Damasco. E na metade do caminho Deus derrubou ele, cegou ele por 3 noites. E Deus enviou lá um profeta para falar com Saulo. E quando chegou lá, o profeta foi, deu visão a ele, em nome de Jesus Cristo, deu visão a Paulo, e colocou a Saulo, né? E colocou o nome dele, irmãos, em vez de Saulo, Paulo. Aí, a partir daquele momento, ele passou a ser chamado de Paulo, porque ele passou a ser uma nova criatura. E a partir daquele momento, irmãos, entrou o Espírito de Deus nele, e aí ele já não praticou mais o mal. Veja bem, o problema está no Espírito, irmãos, que nós acolhemos dentro do nosso coração. Nós temos que ter cuidado. É com o Espírito, irmãos, que habita dentro do nosso coração, é que vai fazer você ser uma pessoa boa ou má. Vai depender do Espírito. Se for o Espírito Santo de Deus, você será uma pessoa abençoada e vai abençoar todos que você vê. Você não vai amaldiçoar ninguém, você não vai matar ninguém, você não vai roubar ninguém, você não vai desonrar ninguém, você não vai cometer adultério com ninguém, você não vai matar mais ninguém. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, porque ele é santo. E é ele que dá ordem à nossa alma, irmãos, para praticarmos o bem. Ele entra no coração, aí dá voz à nossa alma, ele determina o que a nossa alma tem que fazer, para que você não pratique o mal. É assim que funciona. E no momento que o Espírito Santo entra dentro do teu coração, aí você é um homem salvo. Saulo não era salvo, ele era condenado. Se ele morresse naquela prática de matar os homens de Deus, ele ia para o inferno, irmão, ele ia sofrer, ele ia gritar de dores pelas maldades que ele cometeu. Mas aí quando ele veio para Jesus, que ele reconheceu o seu erro, ele foi transformado pelo poder de Deus, aí entrou o Espírito Santo dentro de Paulo, e aí você olha para a Bíblia, foi Paulo quem escreveu 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, que o amor, quem tem o amor de Deus, tudo sofre, tudo suporta,
Tudo crê e tudo espera. Olha só, foi Paulo já, o apóstolo Paulo que escreveu, porque o Espírito Santo de Deus já estava habitando no seu coração, e não o espírito do diabo que antes usava ele para matar os crentes. Você entendeu, irmão, como é forte? Que nós precisamos compreender essas coisas, irmãos, para que a gente seja salvo, irmão. Senão, no dia que Jesus chegar, ele vai dizer, eu não vos conheço, eu nunca vi vocês. Aí você olha lá na Bíblia, por quê? Por causa das vossas iniquidades. Vocês se afastaram de mim por causa das vossas iniquidades. Você entendeu, irmão? Era só isso que eu queria entregar para hoje, para todos vocês no mundo inteiro, e que Deus abençoe vocês, irmãos, para entender essa palavra, porque Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham fazer aquilo que Saulo fez, né? Se arrependeu, veio para Cristo, aí o Espírito Santo entrou no coração dele, ele começou a pregar esta palavra, foi ele quem pregou 1 Coríntios capítulo 13, você tem que ler, 1 Coríntios capítulo 13, porque já foi o apóstolo Paulo, irmão, quando veio para Jesus, que pregou 1 Coríntios capítulo 13. Tá bom, irmãos? Como Jesus nos ama, irmãos, como Jesus te ama e está te esperando a tua decisão para servir a Ele na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.